Quantas vezes já algo no seu dia te preocupou, te chateou ou te irritou e te fez ficar estressado ou ansioso em relação a isso por horas e horas até o final do dia, ou você até achar que, pô, estragou com o meu dia? Os eventos no nosso dia, na verdade, são neutros. O que dói na gente, na verdade, são os julgamentos que a gente coloca neles. Não são as coisas que nos afligem, mas sim a opinião que temos delas. Quem disse isso foi o Epiteto, um cara que eu trouxe algumas vezes aqui no canal. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como a gente consegue trocar essa lente e colocar as coisas em perspectiva para que a gente possa mudar essa interpretação e tomar o controle dessa situação negativa que a gente possa se encontrar. Então vamos supor, fiquei 30 minutos esperando o busão, ou numa fila, ou no trânsito. O primeiro julgamento que você pode ter vai ser, pronto, perdi meu tempo, vou chegar atrasado, vou tomar bronca. O segundo julgamento pode ser, pô, vou ter um tempo bônus aqui para escutar um podcast, ou vou ler um pouquinho mais, vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo meu aqui de ontem. Às 7 da noite mais ou menos eu tinha uma reunião para participar e eu tinha alguns tópicos para revisar para essa reunião. Aí eu voltando para casa do estágio de busão, óbvio, acabou que a estação central que eu paro normalmente estava toda fechada, com um monte de polícia, um monte de repórter, aquelas fitas amarelas para fechar o lugar, né? Eu falei, pô, vou chegar atrasado. Mas aí eu pensei, bom, o que eu realmente controlo nessa situação? Absolutamente nada. O que eu posso fazer é parar e ter um tempinho a mais para poder revisar, porque eu ia chegar em casa todo estabanado para essa reunião, que era virtual. Aí eu não ia ter tempo para poder revisar. Eu falei, beleza, já tô parado aqui fazendo nada, vou ter mais um tempinho extra para poder revisar. Porque eu já estava ficando meio ansioso com a situação, né? De atrasar para a reunião, de tomar bronca ou de passar alguma impressão de que eu não sou pontual. Mas eu tentei contornar essa situação e pensar pelo lado positivo. Claro que é muito fácil eu vir aqui para vocês e falar, só muda o seu pensamento, que as coisas vão melhorar, que você vai interpretar de uma forma diferente e você vai ser feliz. Depende de muita coisa, como o ambiente, a sua energia mental e física no momento, condição financeira, psicológica e tudo. Mas a minha reflexão é o que realmente você controla. Também vai ter gente falando, mas você não sabe dos meus problemas, eu trabalho na escala 7x0, 20 horas por dia. Irmão, eu entendo, mas até onde isso não é sofisma seu, né? Até onde isso realmente impacta em como você percebe as pequenas situações do seu dia a dia. Caraca, moleque, sofisma é um bom tema. Sofisma é um bom tema de vídeo. Se você não é um desses que reclamou e está querendo entender o que eu estou explicando, segue o fio que eu vou agora dar uma palhinha de como eu tento aplicar essa frase do Epiteto no meu dia a dia. Novamente, não são as coisas que nos afligem, mas sim a interpretação, o julgamento, a opinião que a gente tem sobre essas coisas. Quem me conhece pessoalmente e fala comigo já deve ter escutado eu falar que o primeiro pensamento a gente não controla, porque é instintivo. Eu já mencionei isso num vídeo passado também. Mas o segundo pensamento a gente tem a responsabilidade de mudar, de reenquadrar esse pensamento de uma forma positiva, caso o primeiro pensamento tenha sido negativo. Para nós usarmos essa frase do Epiteto a nosso favor, esse raciocínio que eu mencionei aplica-se perfeitamente. Então, para poder executar essa estratégia, você precisa de, número 1, separar o que é fato e o que é opinião. O que literal e realmente aconteceu. Por exemplo, no caso do trânsito, você ficou preso no trânsito porque alguém teve um acidente, bateu o carro e tiveram que fechar a pista e aconteceu um congestionamento que você acabou ficando preso. Você não controla isso, cara, infelizmente. Ou no exemplo do busão que também fechou a estação. Pô, fecharam ali porque ontem aparentemente ocorreu um crime lá e, enfim, o que eu tenho a ver com isso, sabe? Número 2, você precisa dar um rótulo a esse sentimento, você precisa nomear ele. Por exemplo, foi uma situação ruim, péssima, calamitosa, ou foi justa, foi inútil. Ou então você anota ou guarda na sua cabeça a frase que você acabou falando, tipo, nossa, tinha que ser comigo, ou nossa, sou muito azarado. Número 3, você precisa reenquadrar essa situação com uma pergunta. Ou seja, até onde eu controlo isso? Ou de qual outra ótica eu posso enxergar essa situação?
Notoriamente, é preciso ali ter, né, um certo limite, um bom senso para aplicar essa estratégia. Eu não estou querendo, né, quando eu falo reenquadrar, eu não estou querendo negar a realidade ou romantizar a injustiça, a desgraça, que as coisas realmente acontecem, infelizmente. Mas a minha reflexão aqui mesmo é dizer que, pô, até onde não é um sofisma ou um preset já negativo da nossa cabeça de interpretar as coisas de uma forma ruim. A dor existe, eu não estou querendo invalidar as dores de ninguém. O meu propósito com esse vídeo é sobre não amplificar os sentimentos ruins que a gente possa ter com esses julgamentos ruins ou julgamentos negativos que te afundam. Toda essa explicação aí para falar que sempre, né, vamos tentar enxergar o lado cheio do copo. E quem convive comigo, de novo, já deve ter ouvido eu falar isso, que nenhuma experiência é boa ou ruim, ela não tem juízo de valor, né? Só dela ser experiência, ela já valeu a pena, digamos assim. Não, velho, tá com uma sombra aqui na minha cara, velho. Foi mal, rapaziada. O que eu queria falar é que experiências, né, no momento, elas são boas ou ruins mesmo, né, no curto prazo ali. Pô, uma coisa boa que aconteceu ontem, um elogio que eu recebi, ou uma crítica muito negativa, uma crítica muito ruim que eu recebi do meu chefe ou de amigos. Na hora pode ter sido ruim, mas no longo prazo, no final da vida, todas as experiências só vão ser lições. A questão ou a coisa nunca foi o problema, sempre foi a nossa opinião. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é só o começo. É nóis.